esperar ela aqui entrar aqui. A gente vai conversar um pouco aqui, tá? Marilza. Opa, vem pra cá, vamos conversar aqui. Ô, chefe, maravilha! Aí, ó, quando eu tô vendo você tá me ouvindo? Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Dá um alô aí. Oi, tá Maravilha. ouvindo certinho? Senta aqui, amor, senta aqui, vamos conversar com ela um pouco. Tá Marilza, ouvindo direitinho? tô ouvindo direitinho, olha. É o seguinte, quando você entrou e eu te vi, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, ó, essa música. Um abraço negro, um sorriso negro. Traz Pois é, felicidade. é isso aí. É um abraço negro aí a todo mundo. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, gente, que prazer, né? Uma satisfação conhecê-la, tá bom? Até porque Então, o prazer é meu. no grupo, né? No grupo de racismo, e ó, eu digo, gente, essa mulher aqui, no mínimo, deve ser professora, porque o posicionamento, o conhecimento e a fala da mulher não diz outra coisa. É assim mesmo. Na verdade, eu sou pedagoga, mas eu também sou. Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Estamos. Sim. Por eu ser negra, né, e ter vindo de uma família que todo mundo negro, descendente de negro, a gente também sabe como que é, a gente conhece o racismo assim, ao vivo mesmo, já sentiu na pele. Eu já tive muitos momentos que eu sofri também na minha pele, essa questão do racismo, meus irmãos, a minha mãe, né, as minhas irmãs também, meus tios, todo mundo. Então, nós que somos negros, a gente conhece realmente o racismo mesmo na forma mais perversa que ele é, né? Então, essa ideia do povo falar que é lamentação, que é vitimismo, que é mimimi, isso aí é porque está incomodando, né? Está incomodando aí o povo, porque a nossa fala está ecoando aí, né, na sociedade. Então, está incomodando quem pratica o racismo, né? Então, porque antes o negro abaixava a cabeça, o negro era humilhado e baixava a cabeça. A mulher negra era sempre humilhada, era sempre ofendida, né? Sempre agredida. E ali não tinha a quem recorrer, não tinha uma lei que defendia, a gente não tinha. Tinha uma Constituição que diz que a lei é para todos, mas não era bem assim. E aí o negro era sempre humilhado, era sempre visto como inferior e não tinha apoio, não tinha uma forma de lutar. Agora a gente ganhou voz, agora a gente tem voz, né, nas questões. Né? Tá ouvindo direitinho aí? Com certeza. Marilza, Sim. eu acho legal essa questão de buscar força, né? Por exemplo, a gente estava falando lá no grupo do WhatsApp, pessoal, vai ter uma live, tal. Cadê o pessoal, né? Tem que se ajudar, tem que estar junto. Não é verdade? Eu estava falando, por exemplo, tá pegando fogo na Amazônia, o passarinho vai lá com o biquinho dele e tenta apagar o fogo. Não vai fazer diferença, ele está fazendo a parte dele. Né? Então é legal receber você aqui, acredito que foi a única que permaneceu, né, que está aqui com a gente. Na verdade, a gente está tendo uma oportunidade para aprender com a senhora. Eu agradeço de antemão a tua participação lá no grupo, que está sendo de extrema importância. Tá? Agora, a gente aprende, eu aprendo muito também. Eu estou aprendendo, estou em fase de aprendizado. O fato de eu ser pedagoga, eu não sei tudo, não. Eu estou aprendendo ainda com todo mundo. Esse é de Minas, né? Hã? Esse sotaque aí é de Minas Gerais, né? Não. Eu sou baiana. Eu sou de Jacobina, na Bahia. Mas eu moro em Goiânia já há mais de 30 anos. Eu cheguei em Goiânia na década de 90. Em 1990 eu mudei para Goiânia. Mas eu nasci em Jacobina, na Bahia. Maravilha. Marilza, a minha irmã, ela está aqui agora, eu vou fazer um convite para ela entrar também, para bater um papo com a gente, a Érica, que estava falando com a gente lá no grupo.
Foi sim. Eu bati papo com ela no Zap também, lá no privado, a gente conversou bastante. E ela é toda ansiosa, assim, para aprender, né, para estar cada dia mais descobrindo sobre o assunto, né, até mesmo para ter um Então, plano de defesa e tudo mais. exatamente. É isso aí, a gente tem que aprender, nós aprendemos todos os dias, todos nós aprendemos, né? Exatamente. Marilza, eu gostaria de fazer uma... Sim. Pode falar, pode falar. Se eu estou ouvindo, pode perguntar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, uma pergunta assim, bem particular. Qual a sua dor hoje em dia? Qual a sua maior dor em relação ao racismo? Você que já é uma mulher estudada, você que já é uma mulher vivida, experiente, já passou por muitas coisas, mas a pergunta que eu te faço nesse exato momento, se você for falar assim para a gente que está te ouvindo agora, qual seria hoje a sua dor em relação ao racismo? Isso me dói mais. O que seria? Assim, a minha dor em relação ao racismo é a questão de não se respeitar a vida da pessoa, não se respeitar, assim, a pessoa com a mente racista, ela não tem, parece que a impressão que se tem é que ela não tem consciência de que a vida da pessoa é muito preciosa. Então, quando eu vejo alguém perder a vida por ações racistas, por questões racistas, me dói muito isso, me machuca muito. Então, óbvio que existem outras coisas que nos afetam, não só na questão de matar a pessoa negra, ou de agredir a pessoa negra, né? Quando se nega alguma coisa, algum direito, quando se dificulta a vida desse negro. Recentemente nós vimos que existe um debate aí no âmbito político de tirar as cotas, né, de diminuir as cotas nas universidades, ou revogar essa questão das cotas raciais aí nas universidades. Então, todas essas questões que a gente percebe que estão sendo conquistas que foram feitas no passado, que nós estamos vendo ser revogados, ser desmontados, né, ser tirados alguns direitos, então isso tudo gera essa dor na gente. E aí, mas o que mais eu fico sentida mesmo é quando eu vejo quando eu vejo um negro ser morto, simplesmente porque é negro, não porque é motivo, viu lá o negro, suspeito, é suspeito, então tem que matar. Mata porque é negro, mata porque não é porque é criminoso, não é porque estava envolvido com o crime, não é porque estava envolvido com o tráfico, não é porque estava envolvido com alguma coisa errada, não, é porque é negro mesmo. Então, quando a gente vê essas ações, quando eu vejo essas ações, eu sinto muito isso. Agora, de forma individual, de forma particular mesmo, eu tenho, toda a vida, eu passei por situações de discriminação racial mesmo, por discriminação, por situações que era racismo. Eu só entendi depois que eu já estava adulta, né, eu entendi que algumas coisas era racismo, depois de adulta, depois que eu estudei, eu fui entender que aquela situação que me machucava, e eu não entendia na época, foi que eu fui entender. Por exemplo, meu tio, no início dos anos 90, ele foi assassinado por um homem branco. E por quê? Simplesmente o cara sentiu vontade de agredi-lo, sacou a arma e deu um tiro a queima-roupa nele. A gente só foi entender que isso foi uma ação de racismo quase mais de 30 anos depois, porque a gente foi estudar, depois que a gente foi entender. Então, nós temos essas dores, essas experiências aí. Isso tudo são marcas que elas não apagam, elas estão lá, é uma cicatriz, que toda vez que a gente vê um negro morrer, toda vez que a gente vê um negro ser assassinado, aí a gente vem tudo isso vem de volta no nosso emocional, na nossa mente, né? Todas essas situações aparecem novamente. Então, isso aí me dói muito e a gente não tem muito o que fazer para apagar, mas a gente pode lutar, nós podemos conscientizar, nós podemos usar a nossa voz para conscientizar pessoas, usar a nossa voz para cobrar, né, justiça em muitos casos, a gente cobrar
os reparos que já deveriam ter sido feitos. Então, é isso que a gente tem que estar fazendo aí. Marilson, é assim. E, Marilson, quando você fala assim que o mata o negro pelo simples preconceito que ele tem, sabe que eu lembrei? Que às vezes quando alguns olham um branco morto, assassinado, eles pensam uma coisa, mas quando vê um negro morto, é negro. Quer dizer, tem aquele olhar de preconceito. Um negro ali morreu, um negro. Tá caído no chão lá um negro. Quer dizer, tá caído um branco. Já tem um olhar diferente, né? Já tem um olhar. É um negro, né? Olha de cima para baixo, é um negro. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente. Tem aquele preconceito da pele, né? Infelizmente. É verdade. É assim. Infelizmente é assim, nós ainda vivemos essa cultura, né, de eliminação do negro. A gente ainda vive essa cultura, de modo que os registros, as estatísticas de mortes, de assassinatos, ela é muito, assim, é muito gritante os assassinatos de homens negros, de mulheres negras, de crianças negras. Então, existe uma arma apontada para a cabeça da população negra no Brasil o tempo todo, e a impressão que se tem que é assim, tem um projeto que é para eliminar esse povo negro da face da terra. Nós temos essa impressão, pelas ações que são feitas. As ações policiais têm que ser na região que concentra o maior número de negro. Porque, assim, os racistas, eles falam que é mimimi, por quê? Porque não tem uma placa dizendo que aquela região ali é povoada por negro, que tem que ir lá matar os negros. Não é assim que está escrito, é de forma bem sutil, é de forma bem trabalhada que se faz isso, porque não tem lógica chegar e atirar em cima de um setor, de cima para baixo, com a intenção de combater a violência. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Então, a intenção é eliminar mesmo as pessoas, eliminar pessoas. A gente só entende que isso é racismo, que isso é para eliminar as pessoas negras, porque essas ações elas não são feitas nas áreas que é predominante pessoas brancas, não porque os brancos, quer dizer que é porque os brancos fazem tudo certinho, os brancos não praticam crimes. Claro que sim. Então, se é para combater crime, se é para combater violência, então as ações elas têm que ser feitas de igual modo em todas as regiões, em todos os setores. Essa varredura, né, essa mão de ferro, ela tem que se estender em todas as regiões, em todas as áreas, em todos os lugares. Não, mas ela é pesada onde é concentrada a maioria das pessoas negras, mas aí naquelas ações que é praticada pelo homem branco, aí tem uma justificativa. Ele não teve a intenção. Não, essa pessoa tem transtorno mental, ele está sob efeito de remédio, aí sempre tem alguém para justificar. Mas aí, quando é uma pessoa negra que já tem que já se carrega aquela memória, aquela mente de que o negro é o criminoso, aí não, ele foi porque ele estava lá no lugar errado, com a pessoa errada, foi enganei, eu achei que era isso, mas não era, tal. Fora as questões que as pessoas... Né? E fica por isso mesmo. Tipo, E fica por isso... fica por isso mesmo. Quando a pessoa fazem piadas, utilizam, né, de recursos para menosprezar ou então para diminuir a pessoa negra, aí, não, mas eu não pensei que isso era racismo, eu falei sem perceber, falei sem pensar, e aí vai ficando a coisa acontecendo desse jeito, e é dolorido demais, a gente sente isso, a gente percebe isso, e da sociedade, tem que eliminar esses pensamentos de inferiorizar a pessoa negra, inferiorizar o homem negro, a mulher negra. Tem que estabelecer uma postura de respeito para as pessoas negras, tanto para mulher, quanto para homens, para crianças. Então, é preciso ter esse olhar, sim, de que essas pessoas são seres humanos, que os negros são seres humanos também, que merecem respeito, merecem ser tratados com dignidade. É assim que eu vejo. Exatamente.
Eu sei que nós ainda estamos longe de alcançar essa sociedade que olha para o ser humano e respeita, né? Então, mas se a gente também pensar, não, eu não vou conseguir fazer nada, não vou participar disso, eu não vou questionar isso, porque isso aí não tem jeito. Se a gente for pensar assim, eu creio que vai ficar bem mais difícil, bem mais longe de mudarmos esse pensamento, né? Porque o que a gente alcançou, o que foi alcançado até agora, as mudanças que ocorreram até agora, ocorreram porque alguém questionou, alguém lutou. Negros foram libertos da escravidão, se conquistou, se teve cotas raciais na universidade, porque teve uma luta antes, teve uma cobrança antes, se teve carteira assinada para a negra empregada doméstica, lógico que não é exclusivo só para as negras empregadas domésticas, mas a maioria das mulheres negras eram empregadas domésticas antes, na década de 90, e não tinham direito à carteira assinada. Então, quando se conquista isso, teve uma luta antes. Alguém foi lá, alguém questionou, alguém buscou esse processo para trazer, para ser aprovado, apresentou projetos, fez manifestações, né? Então, divulgou material, pesquisou, né? Trouxe à tona esse tipo de questão, conscientizou, e a gente não pode parar com essa conscientização, com essa luta. Temos que continuar, nós temos que continuar lutando, porque é pelo futuro de nós que estamos aqui ainda, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, e dos que ainda não chegaram, dos filhos que ainda não chegaram e vão chegar ainda. Então a gente tem que trabalhar essa sociedade para ela ser uma sociedade mais em paz com a gente, com os nossos, e uma sociedade mais justa, né? Porque a gente merece isso, nós merecemos isso. Afinal de contas, nossos ancestrais lutaram tanto por liberdade, liberdade de poder ir e vir, liberdade para casar, liberdade para estudar, liberdade de trabalhar e ter o próprio dinheiro. Foi luta, muitos morreram lutando e não viram o resultado da luta, e agora a gente tem a possibilidade, tem conhecimento, tem leis para a gente cobrar, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar de braços cruzados, temos que lutar mesmo e cobrar. Quem se incomodar vai ter que sair da sala, vai ter que sair da mesa, porque nós não vamos deixar barato, não é? Maravilha. Ô, Nilza, eu vou tirar um print aqui, que depois eu vou postar nos stories que a gente fez nessa live, e deixa eu tirar aqui rapidão. Pois sim. Pronto, tiramos um print aqui, ficou top o print, e assim, tem